Tem uma outra informação. Após a oposição impor uma derrota ao governo e assumir o controle da CPMI do INSS, o novo presidente do colegiado, o senador Carlos Viana, enviou um recado ao Palácio do Planalto e afirmou que vai responsabilizar todos que roubaram dinheiro dos aposentados. Segundo o parlamentar, todos os ministros da Previdência Social e do INSS, desde o governo Dilma Rousseff, serão chamados para depor. Além de derrubar os aliados do governo e indicados por Davi Alcolumbre e Hugo Mota, a oposição também elegeu o deputado Alfredo Gaspar para a relatoria, no lugar de Ricardo Aires, e anunciou que pedirá a quebra do sigilo sobre a entrada do Careca do INSS nas dependências do Senado Federal. Essa derrota foi sentida pelo Planalto, que logo após essa determinação chamou aliados e próprio Hugo Mota para uma reunião de emergência e decidiu pedir a convocação de Jair Bolsonaro para explicar o roubo dos aposentados na tentativa de desgastar a direita. CPMI do INSS em destaque. E você, Roberto Mota, o que a gente pode esperar a partir da derrota que foi sentida pelo governo? Carlos Viana, senador eleito pelo estado de Minas Gerais, será o presidente, e há indicações de que muitas figuras importantes que passaram pelo comando do Ministério da Previdência, mas também do INSS, serão chamados para a comissão. Mota. É uma excelente notícia para um país desacostumado com notícias boas. Quando a gente ouve uma notícia como essa, a gente sente uma pequena alegria. Esse caso foi uma excepcional demonstração de estratégia política. Foi uma demonstração do que é possível conseguir quando se trabalha em silêncio, sem lacração, sem preocupação em conseguir likes. Parabéns aos parlamentares responsáveis por essa vitória, parabéns ao Congresso Nacional, parabéns por honrarem os mandatos que vocês receberam. CPMI do INSS. E você, Bruno Musso, que é importante ser investigado? Qual é a contribuição que os parlamentares, que os congressistas podem dar? É importante lembrar que a investigação já acontece no âmbito da Polícia Federal e também dos órgãos de controle, né? Os congressistas podem ajudar de que forma? Pressão, muita pressão, e eu acho que realmente foi, como o Mota colocou agora, foi uma baita de uma lição, mostrando que quando quer fazer com estratégia, consegue. É uma CPMI extremamente importante. Nós estamos falando de um roubo bilionário. Será que depois de Mensalão, Petrolão, esse seria o quê? INSSzão? Mais uma vez, o mesmo método que começou há anos, ele foi intensificado a partir de 2022, como os números mostram. Diferente do que, se não me engano, foi o Randolfo Rodrigues que ontem falou que 80% dos casos tinha acontecido entre 2019 e 2022, ou seja, não é verdade isso. Então, é uma CPMI em que bilhões de aposentados foram desviados e não basta vir a público e dizer o INSS já está pagando. O INSS é algo abstrato, é o que eles costumam fazer, para dar a impressão que isso não arca, não é você que está arcando com isso. O INSS, ele funciona, apesar do déficit que tem por lá bilionário, o INSS, assim como qualquer órgão público e o Estado como um todo, funciona por nós, por pagadores de impostos. Não é todo mundo que simplesmente fala, aquele ente tem um dinheiro lá guardado e ele está pagando, ressarcindo os aposentados. Não, somos nós que estamos financiando mais um desvio bilionário. Ou seja, nós estamos falando de sindicatos que, inclusive, um deles tem o irmão do presidente Lula como vice-presidente, que deve a fundo ser investigado. Então isso me parece ser mais uma vez uma corrupção estrutural, como mais uma no Brasil que tende a ser desmantelada e logo depois a impunidade aparece. A gente tem que fazer pressão, e essa oposição que conseguiu tomar o controle dessa CPMI, que continue e não deixe ela morrer no meio tempo. O grande ponto é que eu tenho uma frustração muito grande com a política brasileira, porque na minha opinião ela é completamente disfuncional. Você tem ali um jogo de interesses que você vê, às vezes, uma pessoa que defende A, no dia seguinte passa a defender Z, quando eles são
completamente opostos. Isso mostra que muitos não têm valores, não têm ideias que sustentam. Eles têm simplesmente interesses, e esses interesses sempre somos nós que financiamos. Então eu acho que nós temos que ficar atentos, pressionando ainda mais para que isso não morra em uma negociata no meio da madrugada. Pois é, havia um entendimento, muitos acordos foram costurados nos bastidores e o Palácio do Planalto tinha certeza, tinha convicção que ficaria com o comando dessa CPMI. Não deu certo. Carlos Viana, da oposição, é quem vai tocar os trabalhos. Ele preside e aí também o integrante da oposição, salvo engano, do União Brasil, ficará na relatoria. Você, Cristiano Beraldo, CPMI do INSS, muita informação virá à tona, hein? Pois é, e o líder do governo no Congresso Nacional, o senador Randolfo Rodrigues, dormiu no ponto. Lá já estava sendo criticado porque fez uma dancinha com os policiais militares e, além de levar esse hate, como se diz nas redes sociais, dos seus próprios apoiadores que odeiam a polícia, que detestam a polícia e aplaudem o bandido, ele agora dormiu no ponto e permitiu que a oposição tivesse essa vitória extremamente importante. E por que ela é importante? Porque esse é um tema que atinge todas as famílias brasileiras. As famílias brasileiras, mesmo aqueles que não são aposentados, mas têm na sua família alguém que é aposentado, que planejou o seu final de vida com o dinheiro que faria jus com a sua aposentadoria diante da contribuição, muitas vezes de décadas de trabalho. E aí, ao se aposentarem, são confrontados com uma realidade perversa. O sistema é feito para tomar à força o dinheiro do aposentado. Esse esquema de concessão de crédito consignado, um dinheiro que muitas vezes o aposentado ele não pediu. Ele é simplesmente convencido, e aí há toda a maldade de fazer essa venda, sabendo que muitas vezes pessoas mais idosas não conseguem entender o que está por trás daquela fala bonita de quem está lhe vendendo alguma coisa, muitas vezes até por telefone, e aí cai nessa conversa e acaba vendo a sua vida virar de ponta cabeça. Mas o triste dessa história é que ele se vê em apuros financeiros num momento de grande fragilidade, porque ele já não tem mais força, energia, vontade de sair, ter que trabalhar tudo de novo para tapar os buracos que ele sequer pretendeu criar na sua vida financeira. Esse esquema de roubo de dinheiro dos aposentados, com essas associações, uma delas, uma das mais relevantes, tem o irmão do presidente da República, precisam não apenas indicar os responsáveis, mas, sobretudo, indicar os agentes políticos envolvidos, porque não é possível, não é razoável um golpe deste tamanho, desta dimensão, sem que houvesse padrinhos políticos muito poderosos. Então, se o governo está dizendo que ele não tem nada a ver com isso, que foi ele que pegou essa picaretagem, que a culpa é dos outros, então que o primeiro convocado seja o irmão do presidente da República, que se tivesse dignidade e consciência da sua responsabilidade, teria ido já à Polícia Federal para dizer, olha, isso aqui era feito, picaretagem, só foi governo Bolsonaro, é isso que eles estavam dizendo? Então quem no governo Bolsonaro foi responsável por alimentar essa picaretagem? Vá lá, é o irmão do presidente, vai lá colocar a culpa no outro. Vai ajudar o seu irmão, que vai disputar a reeleição no ano que vem. Coloca a boca no trombone, Frei. Você passou ali pela escola religiosa, aprendeu a confessar os seus pecados. Confesse em nome do bem da população brasileira. Não se esconda no poder que seu irmão lhe oferece, nesse escudo que está sendo colocado em você para anular essa enorme, bilionária picaretagem que houve em cima de brasileiros aposentados. Portanto, Canhato, que essa CPI faça o seu trabalho com profundidade e com coragem, e que ao se depararem com os pares, porque eu tenho certeza que há muitos parlamentares envolvidos, que não se acovardem,
que sigam em frente, expondo para o Brasil todo conhecer quem são os malandros que usam de seus cargos e do seu poder para roubar os brasileiros aposentados. E a depender do tipo de revelação que for feito durante a CPMI, isso pode bagunçar muito, né? O cenário político, né? Principalmente dentro da Câmara dos Deputados, no Senado Federal. O Musa bem lembrou que essa pressão pode ajudar, né, Mota? O Beraldo fala que certamente nomes de poderosos, né, políticos ou empresários ou pessoas que foram beneficiadas nesse esquema, essas informações virão à tona. Agora, é preciso saber quem é quem nesse esquema. Um esquema que, segundo as informações, teria começado ainda na gestão de Dilma Rousseff. Ou seja, se ele perdurou por tanto tempo, tem a digital de muita gente, né? A digital de muita gente de muitos partidos. Vai ser um trabalho e tanto, Mota. Imaginem como seria o vazamento de mensagens trocadas pelos protagonistas do escândalo do INSS. Vocês conseguem imaginar isso? Mas não adianta a gente esperar a coragem de pessoas cuja prática política sempre foi baseada na covardia. Esse escândalo, o escândalo do INSS, é apenas o mais recente em uma sequência quase infinita de escândalos de desvios de dinheiro público. Agora, esse escândalo, em especial, foi como se fosse uma cusparada na cara dos brasileiros, porque ele afetou especialmente as pessoas mais frágeis, mais vulneráveis, com menos capacidade de se defender. A forma com a qual esse escândalo foi tratado, em várias ocasiões, foi deboche explícito. Dizer aos aposentados: não, você entra no aplicativo no celular e aí procura para ver se tem alguma coisa errada, depois você faz uma reclamação. Fazer as pessoas entrarem em fila nos correios para entrar com a reclamação. Depois a reclamação ia ser enviada para as entidades, e aí as entidades iam ter 30 dias para responder. Assim, e a última decisão de resolver o problema com o dinheiro do pagador de impostos. Agora, eu acho que o pior elemento desse escândalo é o fato de que ele só aconteceu porque, até onde a gente sabe, o próprio Congresso Nacional alterou a lei, reduzindo as salvaguardas e permitindo que os malandros, o Brasil é a nação dos malandros, forjassem autorizações falsas para conseguir roubar o benefício dos aposentados. O mínimo que a gente espera do Congresso agora é que ele passe tudo isso a limpo. A CPMI, no meu entender, é uma oportunidade magnífica. Certo, a gente vai seguir acompanhando essas movimentações e, naturalmente, traremos todas as atualizações sobre a CPMI do INSS.